Mulheres Elétricas, com Carol Gilberti. Começa agora, na Band News FM, a série especial Quarentenadas. Olá, pessoal! Aqui é Carol Gilberti, da coluna Mulheres Elétricas, e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês novamente com mais um especial da Rádio Band News FM, TV Band Minas e Mulheres Elétricas, a série Quarentenadas. Essa série vai tratar de diversos desafios que estamos enfrentando nessa pandemia e cada episódio vai contar com a presença de duas mulheres de diferentes áreas que, mesmo isoladas em quarentena, não ficaram apenas observando o mundo pela janela e se mantiveram antenadas aos impactos e às consequências da pandemia. E ainda foram além. Colocaram a mão na massa e levaram soluções para suas áreas de atuação e ajudaram tantas outras famílias e mulheres, inclusive elas mesmas. Você pode acompanhar os 4 episódios pelo YouTube, Facebook, pela rádio aos domingos às 16h30 e também pelas plataformas de podcasts. Nesse segundo episódio, vamos falar sobre a sobrecarga e a saúde mental das famílias, que, sem dúvida, está sendo um dos maiores desafios dessa quarentena. Dou boas-vindas novamente ao melhor time de TI que nós temos e apoio técnico, a Bruna Barbosa e o Felipe Rhodes, e também as nossas queridas convidadas de hoje, doutora Filó, que é médica pediatra, e eu falo que ela é uma médica tão integral que ela trata da família como um todo, e também a Cecília Antipoff, que é psicóloga, doutora em educação e educadora parental em disciplina positiva, tudo que a gente precisa nesse meio dessa pandemia. Bem-vindas, um prazer tê-las aqui. Prazer é meu, viu? Muito obrigada, uma honra dividir esse espaço com a Cecília, com você, Carol, com todos que estão nos ouvindo. Uma honra para mim, muito obrigada. Obrigada, e eu que agradeço. A honra é toda minha. Essas mulheres que fazem e acontecem, elas estão em vários lugares e temos que protagonizá-las sempre, né? E eu agradeço vocês por serem um exemplo delas hoje aqui com a gente, tá? Eu queria começar, gente, nós todas aqui somos mulheres, estamos sofrendo aí, de uma forma ou de outra, as mesmas dores, né? Talvez os mesmos desafios, ou alguns diferentes uns dos outros, mas a gente está nessa mesma, vamos dizer, labuta aí, nessa nova realidade, né? E a gente está tendo que enfrentar muitos desafios. Eu quero começar com uma frase que, como vocês duas tratam muito bem no seu dia a dia da questão familiar, que fala o seguinte, na verdade é um provérbio africano. Fala assim: é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Quando eu li essa frase, eu trouxe várias reflexões para mim, principalmente diante dessa realidade que a gente está vivendo hoje. Então, eu queria que a gente fizesse uma reflexão, cada uma obviamente na sua atuação aí, no seu ponto de vista, do que isso significa, só para a gente dar um pontapé aqui na nossa discussão, do que nós, como mulheres, né, parte de uma família, estamos vivendo hoje em dia. Vamos começar com a doutora Filó? O que você acha, doutora Filó, dessa frase? O que ela te impacta? É uma frase, né, uma aldeia inteira para educar uma criança, né? Porque, na verdade, a criança ela não é vista somente de um aspecto, né? A criança ela é vista são muitos olhos e muitas formas para a gente poder educar uma criança, né? Então, eu acho que essa pandemia, ela fez com que a família entendesse, às vezes, o quão difícil é a gente manter um equilíbrio, porque a gente descobriu quantas pessoas, quantas mãos a gente precisa para tudo isso. Mas um ponto central na educação de uma criança chama família. Porque se a família não tiver... Porque a família é uma coisa diferente de casa, né? Lar é uma coisa diferente de casa. Porque a gente precisa de um lugar que tenha amor, né? Que tenha equilíbrio, para que a criança consiga soltar o que ela tem de melhor, né? Então, quando eu falo de uma família, de um ponto-chave, o quanto é importante o equilíbrio de pai e de mãe para poder entender todos os pontos que uma criança precisa. Desde o ponto de vista de manter uma rotina, o quanto foi difícil fazer isso na pandemia, o quanto foi difícil manter a questão da educação, a questão do esporte, onde uma criança, de repente, quebrou tudo, né? Tudo que a criança vivia foi rompido. Foi rompido e nós tivemos que adaptar a tudo, né?
E a mãe, além de tudo que ela tinha que fazer, ela passou a trabalhar em casa e teve que equilibrar os meninos, a casa e ela num contexto absolutamente novo, né? Então, nós descobrimos o quanto que a gente precisa de tantas mãos, né? De tantos braços, de tanto que todo mundo é essencial para que a gente possa caminhar bem, né? A gente descobriu que a gente sozinha é tão difícil, né? Tanto que a gente precisa de um grupo mesmo, que caminhe junto, né? Sim, a gente tem que alinhar os pensamentos para que a gente possa fazer uma boa caminhada, né? Verdade, eu concordo. Agora, o como que às vezes que a gente se perde, né? A gente vê que a gente se envolve muito nas emoções. Eu estou falando assim, até por experiência própria. Ser pai e mãe é viver emoções diárias, né? Você vai desde o amor absoluto, uma coisa que toma conta, uma frustração, sensação de fracasso. Inclusive, antes de eu passar para a Cecília, para ela dar um ponto de vista dela, com tantas consequências que foram, né, que vieram junto com a pandemia, tornaram pais e mães irritados, muitas vezes, culpados e ansiosos. Porque essas emoções são difíceis. Nós somos seres humanos, em evolução ainda, né? E a gente está aprendendo a viver com muitas coisas. Então, isso, né, Cecília, impacta muito no dia a dia dessa questão dessa criação dessa criança, que acabou sendo focada na família, né, no pai e numa mãe, às vezes muito mais, às vezes numa mãe, e cria essa sensação de né, de você ser incapaz, dessa frustração. Como que você traz isso na sua visão para a gente aqui, uma luz? Carol, né? Antes de mais nada, para mim é uma honra estar aqui com vocês, né? Com você, com a doutora Filó. E sobre a frase que você traz, que eu penso, né? Acho que a doutora Filó falou tão lindamente. Eu só vou complementar que nesse momento o que eu percebo é que nós, mães e pais, a gente está nesse momento ressignificando essa busca por ajuda, né? Então, a gente está buscando a ajuda por outras vias. E esse mundo online, ele está aí para nos favorecer de uma certa forma, né? Por um lado, está intenso demais, tudo online, né? Assim, para as crianças, a demanda profissional, mas, por outro, tem sido uma possibilidade, né, de encontro de mulheres para falarem desse maternar, isso que a gente está fazendo aqui agora, né? No meio da pandemia, eu com as minhas angústias de mãe também, Carol, eu criei um programa online para mães que se chama Travessia, porque eu estava tão angustiada, sozinha nesse momento em casa, no trabalho, que eu pensei, eu quero fazer algo para não só para ajudar outras mães. Travou? A Cecília está travando um pouquinho. Pronto. Mas é uma foto rica, né? Então, eu penso assim, a gente precisa de ajuda. Está travando ainda, Carol? Está travando um pouquinho. Vamos ver se você... Agora você travou a imagem também. Enquanto a Cecília tenta aqui... Vamos mudar de lugar aqui, Carol. Tá, pode ser uma boa, tá? Enquanto isso, eu vou dando uma continuidade aqui com a doutora Filó. Vai falando com a doutora Filó. Tá bom, na hora que você tiver... Quando você voltar para a gente, eu volto para a sua fala. Agora, focando um pouquinho em relação à mulher, né? A gente falou de uma forma geral da família, né? Desde 2017 já existia né, já existe uma pesquisa, doutora Filó, do próprio IBGE, que apontou que as mulheres brasileiras dedicam o dobro do tempo dos afazeres dos homens, né? Os afazeres domésticos e cuidado com as pessoas. Inclusive, 20,9 horas semanais que a mulher se dedica, contra 10,8 horas do homem. Então, é justamente esse dobro. Então, a gente já vem aí, né, com essa sobrecarga e provando através de pesquisas que essa sobrecarga já existe. Com essa pandemia,
Outros impactos vieram, além da sobrecarga, vieram, às vezes, em algumas famílias, né? Porque o nosso Brasil é diverso, né, gente? A gente tem que pensar nas mulheres de várias formas, de vários níveis sociais. Então, em alguns casos, em muitos casos, inclusive, muitas mulheres perderam sua renda. Em muitos casos, são mães solteiras ou são mães solos, né? Vamos dizer assim. Isso traz, então, a diminuição de renda ou até a eliminação da renda, o estresse implantado dentro de casa, esse aumento do trabalho, né, domiciliar, das crianças, da escola. Como não ficar sobrecarregada? E muitas delas sofrem com a culpa, porque muitas delas, às vezes, não têm o controle emocional em situações, e até mesmo as crianças acabam sofrendo com isso, não somente como talvez uma agressão verbal, mas também, às vezes, uma agressão física dessas mães que estão no limite. Essa foi a matéria que a BBC Brasil soltou agora em agosto, falando: as mães estão no limite. Então, a gente vai... eu quero agora... Vamos só ouvir um pouquinho o que a Cecília queria terminar de falar, que eu acho que agora você está num lugar bom, e a gente volta depois com a doutora Filó falando sobre essa questão de estar no limite e como que as famílias, em conjunto, podem solucionar isso. Continua, Cecília, eu acho que agora a sua conexão voltou. Tá, eu acho que tá. Eu estou mais perto do meu sinal aqui. Maravilha. Se travar, você me fala, Carol. Combinado. Pode falar. Não, eu estava dizendo que é um momento... Espera aí, Cecília, está travando de novo. É um eco, né? Cecília, talvez seja melhor ela se conectar e conectar de novo. Cecília, você está me ouvindo? Olha só, eu vou sugerir que você desconecte e conecte de novo. Pode ser? Agora até ficou sem áudio. Bom, doutora Filó, vamos então, enquanto a Cecília está tentando... Isso, gente, acontece, isso faz parte da vida do ao vivo, é normal, da vida ao vivo e da vida online de entrevistas remotas, né, gente? Isso faz parte do nosso dia a dia. A gente tem que estar acostumado com isso. Então, vamos voltar àquele assunto, enquanto a Cecília resolve a questão da conexão, sobre como que essas mulheres, famílias, se tiverem ou não companheiros, podem... se ajudar, né, e se ajudarem e serem ajudadas para aliviarem essa sobrecarga. Carol, é tão interessante, né? Porque nós começamos uma tempestade